quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a unidade 6 do volume 2. Nós vamos estudar algumas atividades das páginas 43 a 46 e 48 a 52 do livro de atividades de matemática, ok? Então vamos lá. Bom, a unidade 6 vai falar sobre frações, gráficos, sequências e áreas. Então, primeiro a gente vai começar nas frações. Bom, a fração meio 1/2 quer dizer que repartimos algo em duas partes iguais e estamos considerando apenas uma delas, ou seja, metade. Escrevemos 1 acima do traço da fração e 2 abaixo do traço. A fração 1/4 é usada quando repartimos algo em 4 partes iguais e consideramos apenas uma delas. E quando repartimos algo em 3 partes iguais e consideramos uma delas, escrevemos 1/3. 1/3. Lemos 1/3. Do mesmo modo, se a divisão for em 5 partes iguais, escrevemos 1/5. Lemos 1/5, tá? Bom, Luciana ganhou algumas moedas e cédulas do seu avô. Ela resolveu gastar uma parte e guardar o restante em um cofrinho. Recorte as moedas da aba e colhe-as nos espaços a seguir para representar a quantia que Luciana gastou em cada situação. Bom, na letra A ali nós temos que a Luciana gastou metade, meio, meio, né, de R$1 comprando uma bolacha. Nós sabemos que R$1 é o equivalente a 100 centavos. Então, ela gastou a metade disso, certo? Metade de 100 centavos. Portanto, ela gastou 50 centavos. Na letra B, a Luciana comprou um pincel e gastou metade, meio, de R$2. Então, se a metade de R$2, ela gastou R$1. A Luciana gastou 1/4 de R$2 na compra de uma cartela de adesivos. Bom, 1/4 de R$2, vamos transformar esses R$2 aí em centavos, que são 200 centavos, certo? Então, 200 centavos divididos por 4, ela gastou 50 centavos nessa. Ela também comprou algumas etiquetas por 1/5 de R$5. Então, R$5 divididos por 5 igual a R$1 também, certo? Agora, essa é a turma da Camila. No último domingo, 1/3 dessas crianças foram juntas ao parque de diversões. Pinte as figuras das crianças que representam essa quantidade. Bom, 1/3 dessas crianças significa uma dessas partes, ó. Que nós temos 6 crianças e dividimos em 3 partes. Se vocês pintarem qualquer uma dessas 3 partes, é 1/3 das crianças. Agora, Ana repartiu uma torta em 5 pedaços iguais e comeu um desses pedaços. Que fração representa o pedaço de torta que a Ana comeu? 1/5. Né? E o triângulo ao lado foi dividido em 4 partes iguais. Pinte a parte que representa 1/4 deste triângulo. Bom, eu pintei uma das partes, né? Aquela ali é 1/4, mas se você pintar qualquer uma das outras, deixando as outras sem pintar, representa 1/4. Vitor e Janaína compraram 10 balas. Vitor comeu 1/5 dessas balas e Janaína comeu a metade da quantidade total de balas. Então, vejam só, o Vitor comeu 1/5. Então, nós temos 10, ele comeu 1/5. Nós dividimos as 10 por 5 pedaços e um dos pedaços ali, né, uma das partes, é o equivalente ao que ele comeu. Então, ele comeu 2 balas ali.
A Janaína comeu a metade da quantidade total de balas, que também é 10. Então, a Janaína comeu 5, dividimos em 2 e ela comeu uma das partes. Agora, a gente pode reorganizar ali, né? Porque ele já pede ali, pinte de amarelo a quantidade de balas que o Vitor comeu e de azul a quantidade de balas que a Janaína comeu. Quantas balas sobraram? Se essas aqui são as que a Janaína comeu e essas são as que o Vitor comeu, essas que não estão pintadas são as que sobraram. Foram 3. Agora, na tabela a seguir está registrado o tempo que alguns alunos do 4º ano passam estudando diariamente. Então, nós temos ali, escolha cores de 2 tons diferentes e use o tom mais escuro para indicar o tempo mínimo de estudo e mais claro para indicar o intervalo de tempo máximo de estudo e represente as informações da tabela no gráfico a seguir. Então, apresente no gráfico, cada retângulo indica 10 minutos. Então, o nosso gráfico ele ficou assim, ó. A Maria, ela estuda entre 40, a mínima, e 60 minutos, a máxima. O Vitor estuda entre 10 minutos e 30 minutos. A Ana, entre 20 minutos e 40 minutos. O João, entre 30 e 50 minutos. O Caio, entre 10 e 40, tá? Os números que indicam os minutos são variáveis numéricas ali nesse gráfico? Sim, né? Qual desses alunos passa até 1 hora estudando diariamente? Bom, 60 minutos quem passa é a Maria, então equivalente a 1 hora, né? Ela pode passar até 1 hora estudando. Agora, nesse outro gráfico, estão registradas as quantidades mínimas e máximas que Lucas e seu irmão pretendem poupar nos 4 primeiros meses do ano. Então, vejam lá. Preencha a tabela com as informações do gráfico. Então, o título ali da tabela vai ser previsão de quantia a ser poupada nos 4 primeiros meses do ano. É o mesmo título do gráfico. E os meses, nós temos lá embaixo, né? Todos eles. Então, janeiro, fevereiro, março, abril. Agora, a quantidade de reais que eles vão poupar em cada mês. Então, em janeiro, eles vão poupar entre R$ 13,06 reais, em fevereiro entre R$ 4 e R$ 8 reais, em março entre R$ 2 e R$ 5 reais e em abril entre R$ 4 e R$ 6 reais. Em que mês Lucas e seu irmão pretendem economizar a maior quantia? Vamos ver lá no gráfico? Tá bem claro aqui. É o mês de fevereiro, né? Em que eles podem economizar até R$ 8 reais. Quantos reais, no máximo, poderão economizar ao final desses 4 meses? E no mínimo? Bom, ali, 3 mais 4 mais 2 mais 4 igual a 13. Então, 13, no mínimo, eles vão economizar isso. E 6, 8, 5 e 6 no máximo. Então, eles poderão economizar no mínimo R$ 13 reais e no máximo R$ 25 reais. Agora, ali na cruzadinha, vamos escrever os resultados por extenso. O que significa dobro, triplo, quádruplo? Então, o dobro é 2 vezes uma quantidade. Triplo são 3 vezes a mesma quantidade. E quádruplo são 4 vezes a mesma quantidade. Então, vamos lá. Quádruplo de 25. 25 mais 25, 50. Mais 25, 75. Mais 25, 100. Né? Então, quádruplo, 4 vezes 25, 100. O quádruplo de 30. Então, 30 mais 30, 60. 60 mais 60, que é 30 mais 30, 120, certo? Então, temos lá 120. Agora, o triplo de 10, 30. O dobro de 20,
40. O triplo de 30, 3 vezes 30, 3 vezes 3, 9 dezenas, 90. O triplo de 20, 20 mais 20, 40, mais 20, 60. O dobro de 150, olha só, dobro de 150 é 300. E o triplo de 6, 3 vezes 6, 18, tá? Tá bem tranquilinha essa cruzadinha lá para vocês. Agora a gente vai completar o quadro de 1 a 50 com os números que estão faltando lá. Então, vocês vão completar todos os números, vocês vão de 1 a 10, né? De 11 a 20, de 21 a 30, até chegar em 50. Depois disso, vocês vão pintar de amarelo os números do quadro que são múltiplos de 2. Ou seja, nós vamos pintar ali a partir do 2, de 2 em 2. E vai ficar assim lá, os nossos múltiplos de 2. Agora você vai circular os números que são múltiplos de 3. É a mesma coisa, começando em 3, vamos circular de 3 em 3. Então, vai ficar assim. Agora, que números são múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo? Nós precisamos ver ali os números que estão em amarelo e circulados ao mesmo tempo. Então, nós temos ali o 6, o 12, o 18, o 24, 30, 36, 42 e o 48. Agora você vai fazer um X ao lado dos números que são múltiplos de 4. Então, você vai iniciar lá do 4, né? E vai contar de 4 em 4 e fazer um xizinho lá também. E agora, ele quer saber quais são os números múltiplos de 2 e 4 ao mesmo tempo. Então, os que são em 2 estão em amarelo. Os que são múltiplos de 4 estão com um xizinho no meio, ali ao lado. Então, eles são 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 e 48. E que números são múltiplos de 13 de 4 ao mesmo tempo? Então, de 3 são circulados, de 4 são os que têm um xizinho lá. Então, são 12, 24, 36 e 48. Agora, observe no quadro os múltiplos de 5. Que números são múltiplos de 2 e 5 ao mesmo tempo? Então, nós temos ali, ó, os múltiplos de 5 são aqueles lá circulados em verde. E os que são múltiplos de 2 e 5 ao mesmo tempo é aquela coluna lá das dezenas completas lá, 10, 20, 30, 40 e 50, porque são os números que estão circulados em verde e estão pintados lá de amarelo, porque a gente já tinha visto isso, né? E 13 e 5, então, de 13 e 5 são os números que estão circulados e que estão dentro lá daquele quadro verde. Então, são os números 15, 30 e 45. E 4 e 5 ao mesmo tempo são aqueles números que têm um X e que estão dentro daquele quadro, que são os números 20 e 40. Aí, escreva os números que são múltiplos de 10. Bom, os múltiplos de 10 são 10, 20, 30, 40 e 50. São as dezenas completas lá. E que são múltiplos de 10 e 5 ao mesmo tempo, são os mesmos números, 10, 20, 30, 40 e 50. Agora você vai escrever 10 termos das sequências de números indicados a seguir. Múltiplos de 5, que começa em 100. Então, vamos começar lá em 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140 e 145. Vocês viram que eu pulei de 5 em 5. Quais desses números são múltiplos de 5
e de 10 ao mesmo tempo. Nós sabemos que múltiplos de 10 são apenas dezenas completas, né? E os números múltiplos de 5, nós temos também as dezenas completas. Então, nós temos ali 100, 110, 120, 130, 140. Os múltiplos de 10, que começam em 50. Então, nós temos lá 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 e 140. Agora, quais desses números são múltiplos de 10 e 20 ao mesmo tempo? Então, nós temos lá os 60, 80, 100, 120 e 140. Vocês vejam que tem muitos números que são múltiplos de um e de outro, né? Que a gente encontra naquelas figuras que se formam quando a gente começa a separar lá na nossa tabela. E múltiplos de 4, que começam em 40. Então, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72 e 76. Quais desses números que são múltiplos de 4 e 8 ao mesmo tempo? Nós temos ali o 40, 48, 56, 64 e 72. E se você observar, são números que aparecem nas duas tabuadas, tanto na tabuada do 4 quanto na tabuada do 8, assim como todos os outros números que a gente fez. Agora a gente vai relembrar um pouquinho sobre áreas. Observem aquelas figuras na malha quadriculada a seguir ali. Então, nós temos lá as figuras A, B, C e D. Você vai completar a tabela com a área de cada figura, considerando cada quadradinho da malha como unidade de medida. Então, lá na figura A, nós temos quantos quadradinhos? 4. Na figura B, nós temos 6 quadradinhos. Na figura C, nós temos 6 quadradinhos também. E na figura D, nós temos 8 quadradinhos. Qual dessas figuras tem a maior área? A figura D, que tem 8 quadradinhos, né? Agora, nós vamos calcular a área de uma forma diferente, porque nós já vamos ter medidas aqui. Você vai escrever a área de cada figura a seguir em centímetros quadrados. Agora, a gente tem ali uma medida, né? Então, cada lado de cada quadradinho tem 1 centímetro, certo? Então, se cada quadradinho tem 1 centímetro de lado, então 3 quadradinhos vezes 4 quadradinhos, né? 3 centímetros vezes 4 centímetros, né? Então, nós temos aqui 3 mais 3 mais 3 mais 3. Então, 3 vezes 4 igual a 12 centímetros quadrados, que significa a área. Essa é a medida deste retângulo aqui. Desculpa, eu falei quadrado, não, a figura inteira é um retângulo, né? Agora, o próximo, nós temos ali um quadrado de lado 4. Então, nós temos um lado aqui valendo 4 centímetros, mais 4, mais 4, mais 4. Então, 4 vezes 4. Então, se cada quadradinho tem 1 centímetro, 4 centímetros vezes 4 centímetros igual a 16 centímetros quadrados. Agora, lá no livro de vocês vão usar uma régua para medir os lados dessas figuras e determinar a área delas. Então, lá no livro de vocês, com a régua, vocês vão medir e perceber lá que esse retângulo ele tem 2 centímetros de altura e 5 centímetros de comprimento. Então, lembrando que eu preciso multiplicar aqui a altura pelo comprimento, né? Nós vamos obter a nossa área. Então, 2 centímetros de altura vezes 5 centímetros de largura, né? Nós temos 10 centímetros quadrados. E o mesmo vai acontecer aqui no quadrado. Primeiro, vamos utilizar a régua para medir. E esse quadrado tem lado 3 centímetros. Então, 3 centímetros daqui vezes os 3 centímetros daqui, nós temos
9 centímetros quadrados, que é a área deste quadrado, tá? Agora, na figura a seguir ali, estão indicadas algumas medidas. Então, nós temos aqui esse pedacinho, uma altura de 1 centímetro. Aqui, nós temos 7 centímetros. Lá em cima, nós temos 2 centímetros. E estão faltando algumas medidas aqui nessa área. Mas, a gente já sabe que cada quadradinho aqui, ó, equivale a 1 centímetro quadrado, né? 1 centímetro aqui e 1 aqui. Então, vamos terminar de desenhar os quadradinhos que completam a figura para a gente ver qual é a área depois dessa imagem. E ele vai ficar assim. Então, ó, vejam só que aqui embaixo tem 7 centímetros, ou seja, 7 quadradinhos de 1 centímetro cada. E aqui de altura nós temos 3 centímetros de altura total, daqui de baixo até lá em cima, tá? Vamos escrever as medidas que faltam. Esta medida aqui nós não tínhamos. Agora, nós percebemos que se são 3 quadradinhos nesse pedaço aqui, são 3 centímetros. E aqui em cima, da mesma forma, aqui são 2 centímetros, né? Porque são 2 quadradinhos de altura, nesse caso ali. Então, qual é a área dessa figura em centímetros quadrados? Então, nós vamos ver lá, quadrado, ó, 1 centímetro quadrado aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 centímetros quadrados. Quanto mede o contorno desta figura? Bom, a área é o espaço total aqui de dentro. O contorno seria o perímetro, né? Então, o contorno é isso aqui, ó. Só esta linha aqui. Então, aqui nós temos 2, mais 2, mais 2, mais 1, mais 7, mais 1, mais 3. Nós vamos ter lá um contorno de 20 centímetros. Então, contorno é uma coisa, área é outra. Tranquilo? Agora, qual é a área do triângulo a seguir em centímetros quadrados? Vejam que eu tenho aqui, cada quadradinho, 1 centímetro. Mas como é que eu vou medir esse triângulo aqui? Porque eu tenho vários triângulos lá, certo? Bom, uma ideia que nós podemos ter é completar aqui, ó, e formar o quadrado. Se você observar lá, este triângulo aqui é do mesmo tamanho desse daqui, certo? Então, a gente pode fazer o seguinte, 6, ó, 6 de altura vezes 6 de largura, nós temos 36. Mas o triângulo não é isso, né? O triângulo é 36 é a área do quadrado. O triângulo é a metade desse quadrado. Então, vamos dividir por 2 lá? Então, a metade de 36, né? Vamos dividir lá por 2. 36 divididos por 2. Vamos lá estimar em 15. 15 vezes 2, 30. 36 menos 30, 6. 6 divididos por 2, 3. 3 vezes 2, 6. Menos 6, 0 de resto. Então, 15 mais 3, 18. Então, a área do meu triângulo é 18. E se você contar aqui, esses quadradinhos completos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 mais esses aqui que estão na metadinha lá, se você juntar 2, você tem 1. Então, 15, 16, mais esses 2, 17, mais esses 2, 18 centímetros quadrados é a área do nosso triângulo. Agora, o triângulo ao lado foi obtido cortando uma folha quadrada de 64 centímetros quadrados em 4 partes iguais. Qual é a área desse triângulo? Então, nós temos lá a área total do quadrado, 64. Se para eu ter esse triângulo, eu precisei dividir o meu quadrado em 4 partes iguais, vamos dividir lá então. Então, 64 divididos por 4, temos lá 64 por 4, vamos fazer 15. 15 vezes 4, 60.
64 menos 60, 4. 4 divididos por 4, 1. Menos 4, nada de resto. Então, 15 mais 1, 16. Portanto, a área desse meu triângulo é 16. Espero que vocês tenham gostado, minha galerinha. Gostei muito de estar aqui com vocês esses dias. Eu desejo bons estudos para vocês e até uma próxima. Um beijão e até mais.